Fala pessoal, esse é mais um vídeo da série Respostas Biomoleculares à Hipóxia. Meu nome é Douglas e junto comigo está o Germano. Nós dois somos alunos de iniciação científica aqui do GCFEX. Hoje nós vamos apresentar um artigo muito interessante intitulado Expressão músculo específica do fator induzido por hipóxia na musculatura esquelética humana. Essa é uma tradução pessoal. Aí no slide está o título original em inglês. Apesar da nossa série se chamar Respostas Biomoleculares à Hipóxia, esse trabalho não investigou as respostas em ambiente hipóxico. No entanto, ele nos ajuda a entender questões chaves desse tema. Esse trabalho foi realizado por um grupo da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, e foi publicado em 2010 numa importante revista da área de fisiologia do exercício, denominada Experimental Physiology, com um fator de impacto 2,624, um número bem interessante. Seu primeiro autor é o Remy Mounier. Bom, vamos ao artigo. Na introdução, os autores começam apontando para a plasticidade da musculatura esquelética humana, evidenciando como esse tecido é capaz de se adaptar a diferentes mudanças ambientais, entre elas a escassez de oxigênio, ou hipóxia. O estudo do fator induzido por hipóxia, HIF, contribui bastante para a compreensão dessas adaptações. No entanto, os diferentes tipos de fibras musculares possuem padrões específicos de expressão de proteínas e genes. Sendo assim, a pergunta central deste trabalho foi: como a responsividade à escassez de oxigênio varia em músculos com características diferentes? Para facilitar a compreensão dos métodos utilizados nesse trabalho, a classificação dos tipos de fibra é bem importante, e principalmente a noção de que não há exclusividade desses tipos em determinados músculos, mas sim predominância. Para isso, essas imagens são muito didáticas. Elas foram indicação do Carlos de la Vecchia, um dos integrantes do nosso grupo. Nós as retiramos da publicação de 2016 da Luma Coelho no blog Pilates. O músculo sóleo pode ser representado por essa figura à esquerda, com bastante fibras vermelhas, também chamadas de fibras do tipo 1, que são as de contração lenta, predominantemente oxidativas, isto é, que utilizam energia provinda principalmente do sistema aeróbio. A figura do meio pode representar o vasto lateral, com uma distribuição parecida entre fibras vermelhas e brancas, também chamadas de fibras do tipo 2, que são as de contração rápida, que se servem de energia provinda do sistema anaeróbio, principalmente. E por fim, à direita, uma representação do tríceps braquial, com predominância de fibras brancas ou do tipo 2. Evidentemente, existem outras classificações mais rigorosas dos tipos de fibra, inclusive o trabalho que estamos apresentando as utiliza, mas, para fins didáticos, essa classificação já nos serve. Importante salientar que essas características dos tipos de fibra incorrem diretamente na maior ou menor disponibilidade de oxigênio a nível local. Oi pessoal, aqui é o Germano. Dando então prosseguimento ao que o Douglas já explicou na introdução, a gente vai trazer as hipóteses e os objetivos desse estudo. Tendo em vista então a plasticidade do músculo esquelético e as diferenças principalmente em relação a pressões parciais e utilização de oxigênio entre os diferentes tipos de fibras musculares, a hipótese dos autores foi de que fibras do tipo 1, justamente por serem mais oxidativas e por possuírem maiores pressões parciais intracelulares de oxigênio, elas teriam menores níveis de HIF-1α, tanto em RNA mensageiro quanto em proteína. A partir disso, a questão central e o objetivo do estudo, que eles queriam responder, era a seguinte pergunta: a composição do músculo esquelético humano, no que diz respeito ao tipo de fibra, fibras do tipo 1, do tipo 2, ou fibras majoritariamente mistas, essa composição, ela se relaciona com a expressão proteica e gênica de mRNA para o gene específico HIF-1α? Para responder essa pergunta, os autores fizeram um experimento com 14 sujeitos fisicamente ativos, com as características descritas aqui nessa imagem. Bom, cada um desses sujeitos, então, foi submetido a 3 biópsias musculares. Elas foram realizadas às 7 e às 9 da manhã e todas foram realizadas no mesmo dia. Os participantes foram instruídos a não realizar exercício físico 24 horas antes da coleta, para que o exercício não causasse nenhuma alteração nos níveis de HIF-1α e das outras
dos outros fatores a serem medidos. E como objetivo era analisar os diferentes tipos de fibra, os autores escolheram 3 músculos que são conhecidos por terem uma tipagem de fibras diferentes. Então, o tríceps braquial entrou como representante dos músculos de fibras do tipo 2, o vasto lateral como os músculos com tipagem mista de fibras, ou seja, fibras do tipo 1 e do tipo 2, e o sóleo com fibras majoritariamente do tipo 1, ou seja, as mais oxidativas. O procedimento de biópsia ele já foi realizado pelo nosso laboratório em outros estudos, e a gente tem um vídeo explicando melhor o procedimento, mas aqui vocês conseguem ver no lado esquerdo o momento de anestesia do sujeito. No centro, o GIF no centro, vocês conseguem ver a remoção do tecido, a incisão da agulha e a remoção do tecido. E do lado direito, o tecido propriamente dito, que vai ser congelado rapidamente para análise posterior. Em relação agora aos procedimentos utilizados para análise do material coletado, para a expressão gênica, foi feita uma análise de PCR em tempo real. Esse procedimento está sendo utilizado hoje na detecção do material genético do novo coronavírus, que é o causador da doença Covid-19. Para aqueles que tiverem mais interesse no método, a gente vai deixar na descrição um link para um documento da Embrapa que traz informações sobre o fundamento e sobre a teoria desse método. Os genes analisados aqui nesse estudo foram o RIF1-alfa, o RIF2-alfa, o VEGF, que é o fator de crescimento endotelial vascular, o EPO, que é a eritropoetina, o IL-8 e o IL-8R, que são, respectivamente, o gene da interleucina e do receptor de interleucina, e o HSP72. É importante dizer que esses genes eles foram analisados e apresentados nos resultados em relação ao gene da beta-quitina. Ou seja, nos resultados a gente não vai encontrar valores absolutos de RIF1-alfa, de RIF2-alfa, mas sim valores em relação ao gene de beta-quitina. Já para análise das quantidades totais de proteína de RIF1-alfa e de VEGF, foi feito por meio de um ensaio imunoenzimático indireto, ou mais comumente chamado técnica ELISA. Essa análise ela foi feita através de um kit adquirido da empresa R&D Systems. É uma empresa americana e a gente vai deixar também o link na descrição do site da empresa especificamente dessa análise para aqueles que tiverem interesse em entender mais sobre isso. Como análise estatística, os autores utilizaram o ANOVA ou OneWay para testar a diferença entre esses 3 músculos. Caso houvesse diferença, como um teste pós-hoc, foi usado um teste T de Student, para amostras variadas. Bom, agora a gente vai apresentar os principais resultados que os autores encontraram nesse estudo. Os resultados foram apresentados em forma de gráficos de barras, e aqui na imagem a gente consegue ver os valores para o RNA mensageiro do RIF1-alfa e do VEGF. Do lado esquerdo do RIF1-alfa, a gente pode ver que no músculo sóleo, esses valores foram um pouco mais baixos do que nos outros 2 músculos, no tríceps e no vasto lateral. Apresentando, inclusive, uma diferença estatística, com o P menor do que o nível de significância que foi adotado pelos autores no estudo, de 0,05. Já para o fator de crescimento endotelial vascular, os autores não obtiveram nenhuma diferença estatística entre os 3 músculos, apesar do vasto lateral apresentar um valor um pouco maior para o RNA mensageiro, mas essa diferença não foi estatística. Olhando agora para a expressão proteica, para a quantidade de proteínas de RIF1-alfa e de VEGF, a gente pode observar, curiosamente, o cenário contrário do que foi apresentado para o RNA mensageiro. Para o RIF1-alfa, que está na imagem do lado esquerdo, na figura 2, os valores de proteína no músculo sóleo e no músculo vasculateral, eles foram maiores do que no músculo tríceps, e essa diferença foi significante. Então, nos músculos com maior percentual, com maior quantidade de fibras do tipo 1, ou seja, de fibras oxidativas, a quantidade proteica de RIF1-alfa em repouso ela é maior quando comparada aos músculos de fibras do tipo 2. Já para o VEGF, a gente tem o mesmo cenário, só que nessa figura a gente consegue ver que em relação do músculo sóleo para o músculo vasto, também tem uma diferença grande e significativa, assim como do músculo vasto para o músculo tríceps, e obviamente do músculo sóleo para o músculo tríceps também. Então, com esses resultados,
Isso indica que tanto a expressão gênica do RNA mensageiro quanto a expressão proteica para o RIF1-alfa e para o VEGF no músculo esquelético, elas são dependentes do tipo de fibra e elas são independentes entre si, ou seja, não necessariamente a fibra com maior quantidade, maior expressão gênica em RNA mensageiro vai ser a fibra que tem maior expressão proteica de RIF1-alfa. Lembrando que o Germano disse, a hipótese dos autores era que o sólio com fibras predominantemente oxidativas apresentaria menor expressão proteica do RIF1 e, inversamente, o tríceps. No entanto, os resultados mostraram o contrário. Diferentemente do que acontece em animais, a expressão proteica do RIF1-alfa em humanos não acompanha a expressão do RNA mensageiro. Uma possível explicação para as variações músculo-dependentes da expressão do RIF1-alfa e também do fator de crescimento endotelial vascular é a grande atividade contrátil do sólio e do vasto lateral, em contraste com o tríceps braquial. Esses diferentes níveis de atividade influenciam em características como capilarização e conteúdo mitocondrial muscular, que podem interferir nas expressões já descritas. Como conclusão, os autores destacam a importância do RIF1 na homeostase muscular e que os resultados desse trabalho apontam para uma menor tradução da RNA mensageiro do RIF ou menor degradação do seu conteúdo proteico em músculos mais oxidativos, o que significa que a expressão do RIF é músculo dependente. Não deixem de seguir o GSFX nas mídias sociais e até a próxima!